como assim não fazer janta? Você não faz janta até hoje ou já mudou isso aí, já teve uma atualização? Porque tá falando, não, janta não, uma vez dada a palavra, eu não posso ficar voltando, até porque jantar não faz bem, eu acho. Então, a gente toma uma vitamina, ele faz café até hoje ele põe minha xícara. Olha lá, estamos aqui mais uma semana e o clube perseverando tá partindo para longe. Olha só, já estamos conquistando o Brasil. E olha só que hoje o nosso convidado, ou melhor, a nossa convidada especial é a pastora Cristiane, lá do Rio de Janeiro. Eita, nós! E aí, pastora, como você está? Eu estou bem, graças a Deus, estou tranquilo. Aqui tá chovendo bastante e aqui a gente é da cidade de Cabo Frio e está chovendo bastante e está frio. Aqui deu uma esfriada também essa madrugada que foi coisa de louco. Olha, foi frio essa noite, hein? Nossa, mas que legal, que legal. Bom, então, para a gente poder começar aí, o pessoal que está nos acompanhando aí, poder ficar por dentro aí, né? Fala um pouco sobre você. Eu sou Cristiane, meu nome, e eu estou feliz de estar aqui participando com vocês, né? E a gente trabalha junto numa igreja, a Igreja Apostólica da Família, e tem vários pastores, né? Uma área que eu e meu esposo, a gente, ao longo dos anos, sempre desenvolvemos é a área mesmo de família, né? Casais, e dando palestras, né? E ajudamos auxiliando aqui na região. Legal, bacana. É muito interessante essa ideia, esse propósito de trabalhar com famílias, né? E até mesmo essa questão do casal, né? Porque o casal é o núcleo da família, né? É dele que sai, é do casal em si que sai os filhos, sai os netos e tal. Então é muito interessante. Eu acho que esse é um papel muito bonito e muito lindo e muito necessário dentro da igreja, né? Porque Verdade. Se você atinge o casal, você atinge a família como um todo, né? Verdade. Família é base, né? É a base. E a gente começou em um ministério, a gente tem uma história que não vai dar, né? Colocar tudo aqui, né? De bastante caminhada, né? Eu vou para 26 anos de casada, então, né? E tem uma família, minha filha vai fazer 21 anos, então, assim, a gente teria muita coisa para falar. Quando eu falo a gente, né, porque a gente é casado, estou aqui, mas é sempre juntando meu esposo, né, o Renato. Então, assim, ser bênção na vida de outros casais, né? É uma base ministerial, né? É a base do que a gente tem que viver, né? Tá ajudando um aqui, ali, né? Ajudando em torno de família, né? Eu tenho uma família já sólida, né? E você vai ajudando outros também a se firmarem também. Você vai sendo luz, né? Então, vamos lá, vamos voltar lá no Gênesis, lá no começo da história da Cristiane, quando ela era só uma cristianezinha. Conta um pouco pra gente como é que foi a sua infância, como é que era a sua família, onde você nasceu, onde você cresceu. Conta essa parte aí pra gente, que a gente sabe que é um negócio bem legal essa história aí. Então, voltando, rebobinando, eu sou de São Gonçalo, e São Gonçalo, né? Uma parte no Rio, né? Eu acho que é Baixada Fluminense. E eu venho de uma família muito disfuncional, né? Eu sei que às vezes a gente quer colocar uma coisa bonita, bacana, mas eu vim de uma família disfuncional. Minha mãe teve assim muita dificuldade na minha gravidez, porque eu não fui uma gravidez que foi desejada, e aí houve muitas tentativas de aborto, né?
Hoje não se fala muito, mas antigamente também não se falava quase nada sobre isso. E foram declarações assim da minha mãe, porque minha mãe também, ela era uma dependente química, né? Ela é uma pessoa que tinha uma vida muito virada, veio do espiritismo, né? Frequentava também esses lugares de macumbaria. Então, assim, sabe aquela alma totalmente, né, em busca de algo. E eu fiquei sem pai quando eu tinha 1 ano e 2 meses, ele morreu afogado. Eu perdi pai com 27 anos, ele tinha 27 anos, e nadando, ele gostava muito de nadar e morreu afogado. Então, assim, eu tive uma vida muito, muito louca. Minha mãe tinha uma vida muito louca, né? Uma vida assim, ou ela estava dopada, ou ela estava virando uma casa mesmo, né? Quebrando tudo, ou ela estava fora de casa. Então, uma vida muito sem aquele amparo, né? Então, eu estou colocando uma realidade minha, porque é bacana quem teve uma realidade muito boazinha, mas essa não foi a minha realidade. Não foi a minha realidade. Eu não fui vacinada, né? As crianças são vacinadas, as crianças mamam no peito, eu não mamei, né? E antigamente não tinha muito essa questão de conselho tutelar entrando nas casas. Então, assim, eu tinha horas que eu estava com a minha mãe, horas que eu estava com a minha avó paterna. Então, assim, ela ajudava a tirar um pouco daquele lar agressivo, né? Minha mãe tinha muitos namorados, né? Sabe como é que é, né? A pessoa, né, procura um, procura outro. Então, eu sou muito livre para falar a minha realidade do que foi. Então, assim, foi uma infância bem traumática, a gente pode dizer assim. Ela foi bem traumática. Nossa, sem base, né? Sem base. Uhum, entendi. E é complicado, né? Porque, assim, a infância, ela é né, grande parte do que é um ser humano, né? Então, é um momento de formação ali, e aí você teve todas essas questões e tal. Nossa, uma situação bem, bem complicada mesmo. Irmãos, você tem irmãos? Como é que é? Tenho. Eu tenho. Então, assim, do casamento da minha mãe ficou viúva com 21 anos, né? Uhum. E ela casou muito, muito cedo. Então, eu tive um irmão que ele mora em Belém, hoje ele é da igreja, né? E também foi caminhando para um lugar também de bagunça, né? Naquela época, eu vou dar um resumo rápido, né? Porque a minha história é muito longa. Mas o meu irmão, ele também entrou nessa vida louca. Antigamente tinha aquelas discotecas. E é porque eu estou passando assim, quando eu fui falar de Jesus para ele, eu ganhei meu irmão também para Jesus, uma maneira também bem, assim, meio adrenalina, né? Eu acho que eu tirei eu tirei o que era bom da vida louca da minha mãe. Eu acho que Jesus transformou numa coisa boa, né? Mas bem enérgica. E ele também era do mundão, e na época do disco de vinil, que era Cazuza, Raul Seixas, Barão Vermelho, Biquíni Cavadão. Né? Eu estou falando porque eu via ele com aqueles discos lá, e eu queria que ele fosse para o céu, e eu peguei meu irmão de paulada, né? Eu tenho que usar uma palavra direitinho, eu bati nele porque eu queria que ele encontrasse Jesus e ele não fosse para o inferno, né? Que ele não se perdesse. E dessa maneira, meu irmão hoje está caminhando com o Senhor, entendeu? A gente teve uma vida bem disfuncional um com o outro, mas o Senhor nos uniu, né? Nos uniu. E a minha mãe também teve um filho, né? De um outro relacionamento, né? E eu também falo de Jesus para ele, né? O engraçado é que eles me têm assim como uma base, né? De amor. Eles me têm como referencial. Nossa, que legal. É interessante que você usou bem aquela frase, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Você desceu a pancada no seu irmão. Quando eu olho para trás, quando eu lembro, eu trago a memória, eu não sofro de amnésia, então eu lembro de tudo que eu passei, de todo abandono,
de toda a falta de... por exemplo, uma mãe que nunca disse eu te amo. Minha mãe nunca me deu feliz aniversário. Ou a minha mãe nunca disse eu amo você. E ela nunca conseguiu usar esse termo. Eu nunca ouvi. Eu poderia estar num lugar e minha mãe sairia para o outro, porque ela não conseguia ficar perto de mim muito tempo. Não ficaria. Não ficaria. Nossa. Eu fui chegar perto da minha mãe no leito de morte. Minha mãe morreu nova, né? Minha mãe morreu com 59 anos. E eu pude ali, meu esposo, a gente falar de Jesus. Minha mãe aceitou a Jesus e ela partiu. Foi doloroso, mas ela, entendeu? Lutou para não estar comigo na terra, vai ter que ficar comigo a eternidade. Olha isso. Eu te conheço um pouquinho, eu sei que você é uma pessoa bem extrovertida, né? Por aquele final de semana, quando eu estava de férias, que eu passei, inclusive pretendo ir ao Rio em breve, né? Mas assim, então, você como uma criança, a Cristiane criança, aprontava demais? Pintava o set? Eu era muito reprimida. O que eu estou vivendo já há décadas, eu estou vivendo uma recuperação, assim, eu sou muito natural comigo mesma. E eu vejo que o que eu não vivi na minha infância, o que foi tolhido, a minha infância eu era muito fechada, muito isolada, né? Não era de me comunicar. Eu, assim, até mesmo eu procurei ajuda, sempre depois que eu aceitei Jesus, eu fui procurando melhorar. E tinha pessoas que diziam ser impossível eu ser do jeito que eu sou, até falar do amor de Jesus, porque eu era muito fechada. Eu tinha poucos amigos, eu não sorria, eu não era de sorrir, eu não tinha como me expressar, eu fazia de tudo para não aborrecer, eu fazia de tudo para não deixar a minha mãe mal, porque qualquer coisa, minha mãe era uma mina. Você tem que saber pisar, porque ela podia explodir, entendeu? Quando eu falo isso, hoje eu vejo e luto muito por esse lado das crianças, o silêncio nas casas. Eu tenho algo dentro de mim que mexe muito com isso. Eu sei que eu estou hoje de pé, porque existem muitas pessoas que foram a Cristiane que eu fui. E eu preciso ainda ajudá-las, e eu quero ajudar. Entende? Porque a minha infância ela foi muito calada. Muito, muito, muito traumática, entende? Então, assim, eu fui aprendendo a sorrir. Eu não era de brincar. Eu não era. Eu era muito, sabe, comportada. Uma boa menina, para não aborrecer, né? Para servir. Porque você já não é notado. Eu não era notada. Né? Eu não tinha ajuda. Por exemplo, com 6 anos eu entrei em coma, porque minha mãe botou medicamentos, né, ali, e eu acordei toda amarradinha no hospital. E aí, como é que você explica? Aí você é criança. Aí você vai explicar o quê? Não, estava ali, estava largado. Entende? Aí você passa para... É mais fácil entender que foi uma travessura, né? Uma criança que quase morre, entendeu? Então, assim, muita agressão física. Minha mãe bateu muito no meu rosto, entende? Eu me acho perfeitinha, né? Mas tem dificuldade ainda no maxilar. Eu tenho uma costela que os médicos viram e eles falaram, isso é de muitos anos, porque ela calcificou. Agressões físicas, quando você é pequeno. Então, eu não era travessa, porque eu nem tinha condição psicológica para ser travessa. Entendi. Eu vejo que... Como é que foi a sua adolescência? Então, a minha adolescência, eu já estava no processo com Cristo, né? Aceitei a Jesus. Eu passei pelas águas com 12 anos, porque quando eu não me encontrei com uma religião, eu me encontrei com Jesus. E aí é algo que eu falo, não é intelecto. Por
Por isso que às vezes eu não consigo explicar. Mas eu tive um encontro com Jesus e ele foi assim, ele me transportou realmente das trevas para a luz. E nessa fase eu conheci irmãs na igreja, que a Bíblia fala que as mais velhas ensinam as mais novas. E para mim foi fantástico. Eu não digo assim daquele amparo de me mimar. Eu vi um lugar que eles me ensinaram uma base sólida, tá? Onde eu comecei a ter um resgate da minha identidade. Então, ali eu tive assim, questões internas que começaram a ser esclarecidas. A minha adolescência ela foi resgatada ali, na companhia daquelas pessoas, os jovens que eu me relacionava. Por exemplo, o grupo que me acolheu, foi um grupo assim muito seletivo, porque eles me ensinaram não só a buscar a dependência de Deus, eu estou com vocês, mas você tem que buscar a dependência de Deus, orar, jejuar, subir monte, falar para Deus o que você está sentindo. Aprendi a me expressar. Então, os jovens também, eles eram pessoas que me ajudaram muito. Então, a gente era do grupo de guia para curso de doutrina, oração de joelho, muito, né, aquela coisa de busca. E eu me sentia muito bem com eles. Então, a minha adolescência, eu não fazia bagunças. Mas eu comecei a me soltar um pouquinho mais. Mas era o meio que eu comecei a viver, a igreja, né? Eu sei que eu saía, me chamavam para dar aula na escola dominical, eu ia, começavam a me dar oportunidade, eu comecei a me lançar. Eu descobri um lugar que realmente me firmou na rocha, me ensinaram realmente a buscar Jesus. Fala de um modo geral, nós, como igreja, buscamos pessoas para estar sentadas dentro do templo, estarem esquentando o banco, né, para poder alcançar uma meta, alcançar um objetivo, chegar a mostrar que, né, o nosso trabalho é efetivo, mas dificilmente a gente atinge o coração da pessoa, a gente envolve ela a ponto de ser família de fato. Eu acho que a igreja ela falha um pouco nisso. É porque ela entra... O que acontece? Eu estou falando da minha experiência. Eles geraram em mim um fruto que permaneceu. E a gente hoje vive assim, eles foram verdadeiros comigo, me ensinaram a palavra, tanto é que eu não chamava a Bíblia de Bíblia. Eu nunca consegui falar Bíblia. Eu falava meu livro falante, porque eu ficava fascinada com o que a Bíblia falava. E é essa questão. Eu vejo que hoje se trabalha muito por resultados e não por um fruto, né? Quer fazer rápido, vamos embora, né? Eu acho que é meio pragmatismo, uma coisa meio assim, né? Meia doido. Poderia até colocar isso em outra palestra, né? E isso me aborrece um bocado, se eu não queira nem saber. Mas quando você leva a pessoa a ser um discípulo de Jesus, vai, né? Porque falar para agradar a pessoa, aí para mim essa linha não funciona. Como foi o seu encontro com Deus? Tipo, aquele dia marcante, assim, foi assim, foi assado. Como é que foi esse dia? Então, eu comecei a caminhar com Jesus, por isso que eu estou falando, é uma caminhada. Eu tive um desafio porque a minha raiz é hebreiana, né? Então, o pessoal mandava para lá, para cá, e eu fui desafiada a ir para do manto, né? E eu fui desafiada a ir para o Pantanal, Mato Grossense. Eu ia para as igrejas, pregava, aquela coisa toda, mas eu tinha uma equipe muito sólida que ensinava. E eu fui para o Pantanal e fui fazer um trabalho lá. E depois que a gente chegou, eu fazia um trabalho com as crianças, que era a parte de evangelismo infantil. Aí, então,
Nesse dia, tudo bem, tranquilo, eu tinha mais ou menos 16 anos, eu tive um descanso. E nessa aldeia chamada Buriti, era uma aldeia indígena, a gente ficava na cidade, mas nós trabalhamos ali, naquela aldeia. E ali eu fui sentar debaixo de uma árvore e eu fiquei ali parada, observando. Eu gosto muito de observar as pessoas, né? E eu estava ali parada, observando, e eu observei a família do pastor que nos acolheu na cidade do Pantanal Mato Grossense. Pastor Pedro, com a irmã Margarida, né, que não era pastora, e a filha dela, Marli, que é chamada de missionária. E eu olhei para a Marli, eu estava com 16 anos, e me veio dentro de mim era como se tivesse um vazio ali dentro, muito grande, e eu fiz uma indagação para Deus, eu vou ser séria, eu estava muito assim, revoltadinha assim, porque eu falei, poxa, Marli daquele tamanho, ela era mais velha do que eu, e eu falei, poxa, ela com o pai e com a mãe dela, e eles estavam caminhando ali, e eu fiquei indignada com aquilo, eu falei, poxa Deus, por que todo mundo tem família e eu não tenho um pai, não tenho uma mãe, assim, né? Eu fiquei triste, né? E parecia até que eu estava vivendo aquela missão como fuga. E eu abaixei a cabeça ali e fiquei muito triste. E naquele momento eu percebi que o ambiente mudou, né? Não sei te explicar, o ambiente mudou. Era como se alguém estivesse olhando para mim, mas não tinha ninguém. Mas eu não conseguia levantar a cabeça porque eu estava me sentindo como se tivesse falado uma bobagem. Eu tinha falado uma coisa muito errada, uma coisa que não tinha sentido. Eu me senti constrangida. E eu fiquei inclinando a cabeça assim, e fiquei ali um tempo, até que aquilo foi passando, e eu fui me soltando. E, de repente, uma irmã, Nazaré, ela veio e falou assim, eu tenho um livro, um presente para te dar. O pessoal me dava presente. Eu tenho um presente para te dar. Tá, então me dá. Ela me deu um livro, não deu para me ler ali, mas estava escrito Imensurável Amor de Deus. E eu dei uma olhada naquilo, mexeu comigo, e à noite ele chamava alguém para separar para pregar na igreja. E aí eu fui, me escolheram para me entregar, eu falei, tá bom. Peguei a Bíblia, a Bibliona, e quando eu subi no púlpito, eu escutei dentro de mim, aquilo explodiu dentro de mim. Ele explodiu muito claro. Aquela voz brotou dentro de mim e disse assim, eu não te sou o suficiente. E eu lembro que eu fiquei de joelho, né? Como os bons pentecostais, todo mundo chorando, falando em língua, todo mundo se movimentando. E eu ali chorando, não vendo mais nada. E eu queria entender, assim, será que o pessoal entendeu o que gritou dentro de mim, os outros ouviu também? Porque está todo mundo, né, no mover. E eu levantei dali, me recompus e preguei. Ali, para mim, eu tive a revelação de que Deus era meu Pai e Ele era suficiente para mim. Para mim, foi um encontro com Deus que me mantém há 35 anos, todos os dias. Eu lembro disso como se fosse hoje. Muito legal. Bom, eu acho que a gente já falou bastante da sua vida de solteira e agora começou a aparecer um pastor na história. Então, conta aqui pra gente como é que foi esse encontro, como é que as coisas aconteceram. Então, eu tinha vindo, eu tinha voltado da Bolívia e aí eu conheci meu esposo, ele foi na casa da irmã dele e justamente eu não tinha amizade, não sabia, né? Não conectava eles. Meu esposo foi lá, nós só nos olhamos, né? Na verdade, meu esposo é que foi assim, chegou e tomou a iniciativa, porque eu, na verdade, não contribuí muito, não. Na verdade, eu não pensava em casar, não. Vamos dizer assim, eu tive a corte, né, no passado, mas eu não tinha ninguém, mas o meu esposo, ele conquistou meu coração, porque ele diz que não foi fácil, não. Não foi nada fácil. E aí ele decidiu, aí ficamos nos conhecendo um ano,
e no outro ano nós nos casamos, né? Mas assim, porque ele tem um jeito assim muito, ele é muito tranquilo, né? Mas é muito decisivo, mas ele é bem tranquilo. E eu fiz de tudo para que, né? Coloquei muitas coisas. Para você ter uma ideia, eu coloquei a opção de regra para assinar papel, para colocar, não fazer janta. Eu estava solteira, então eu falei, a gente faz a lista. Você faz uma lista para poder botar para correr, para tipo, não fica, entendeu? Aí exige uma porção de coisa. E ele, não, eu faço, tranquilo. E aí eu falei, então você tem que assinar. Aí ele assinou e ficou aquele papel assinado, timbrado, tudinho assinadinho. Aí eu falei, então eu aceito. Esse conquistou meu coração. Entendeu? Caramba! Então, peraí, você dificultou o caminho. Você não quer casar. Não. E ainda casou depois de 1 ano, é isso, né? Não, a gente se conheceu, né? É 1 ano se conhecendo, né? Falando oi, né? Conversando, né? Aí no outro, nós nos casamos. Entendeu? No outro, nós nos casamos. Então, mas 2 anos. Assim, né? Você faz 2 anos. No segundo, 2 anos. Aí a gente faz de tudo para não casar. Porque eu vou falar, pastor, eu não sou fácil. Ele fala, é incasável. Eu acho que eu era incasável. Mas ele aceitou o desafio. Entendeu? Nossa, incasável e ainda casa em 2 anos. Incasável. Ele falou que eu era uma onça. Ele falou que eu sou uma onça. Não, eu fico imaginando. Uma onça que ele levou. Eu fico imaginando que o papo dele deve ser sensacional, porque quem não queria casar, de repente conseguiu casar em 2 anos. Olha, esse homem dá aula. Não é o papo. Não é o papo. Ó, o problema dele, no caso dele, não é a fala. O caso dele é que ele faz. Ele não precisa falar. Ele conquista pelo que ele faz. Ele foi um homem que conquistou pelo caráter dele. Então, isso... Entendi. Agora, me explica esse negócio. Como assim não fazer janta? Você não faz janta até hoje ou já mudou isso aí? Já teve uma atualização? O que está falando? Não, janta não. Uma vez dada a palavra, eu não posso ficar voltando. Até porque jantar não faz bem. Eu acho. Então, a gente toma vitamina. Ele faz café até hoje. Até hoje ele põe minha xícara. Entende? Até hoje, nada de pegar toalha. Às vezes ele pega. Mas, assim, janta não. O Rapu que está fazendo, então pode, apesar que ele já desacostumou. Mas se precisar de uma janta, a Rapu que entra, ela foi altamente treinada para isso. Bom, talvez o prometido da Rapuc, né? Talvez queira jantar, né? Então vai ser. Talvez ela precise fazer, né? Aí vai ser o caso dela, porque aqui, né, eu não enganei, eu fui transparente. Então, tem vitamina, tem mingás, entendeu? Então, não tem janta, não. Sensacional, sensacional. Amei essa história. Ainda bem que eu já casei. Mas, olha, quem não casou e tá ouvindo aí, ó, pode aproveitar e usar isso aí como estratégia, viu? Que da hora! Você conversa antes, né? Você conversa. Por isso que você tem que conversar antes, né? Bater o papo antes. Né? Entendi. Bom, falamos de mais um, que é o marido, né? A parte do marido. E fala pra gente agora, como é que entrou a Rapuc na história? Como é que Rapuc chega? Então, Rapuc é uma figura, né? Rapuc é uma figura. A Rapuc foi um processo também na minha vida. Eu acho que tudo na minha vida foi muito, entendeu? Muito
muita batalha, muita batalha. Rapuca, eu casei com muita vontade. Primeiro eu queria, né, casar assim, queria ter uma família. E Deus me deu a pessoa que realmente é meu parceiro, né? E eu quis ser mãe. E aí a Rapuca foi planejada assim. Eu engravidei a primeira vez e até chegando aos 4 meses eu perdi. Foi um choque, né? Não foi nada legal. E depois eu engravidei de novo, chegando também perto do quarto mês, também perdi. Eu depois sofri um acidente também com a terceira gestação. Todos eles eu comprava alguma coisinha, na época era de cor, né? Amarelinho, verde água, branquinho, essas coisas. E eu me desfiz, aí engravidei a terceira vez. O médico na coletagem, ele disse que uma parte, não sei se era do bracinho do neném, ficou agarrado, e no que ele limpou, ele cortou ali uma parte, não é totalmente no útero, mas uma parte da camada, e eu tive hemorragia, e eles tiveram que me abrir, né? Eu fiz uma cesárea e voltei para casa sem ter neném, e com uma cesárea. Eu tenho, na verdade, assim, fui aberta 2 vezes, né? Depois até chegar a Rapuca, mas nesse processo foi muito doloroso, né? Eu chorei, tive muito apoio do meu esposo, não foi fácil, até que eu engravidei a 4ª vez e também não deu certo. A 4ª vez eu perdi de novo e não quis mais tocar nesse assunto, até que o meu esposo, ele comprou um pacote de fralda da Mônica, né? E ele até não tinha... ele pensou em 2 nomes. Oaxa, que ele falou da história bíblica, não sei o quê. Depois ele falou, não, é Keren Rapuque, que significa vaso que conserva unção, potinho de pintura para os olhos. Ele começou a ver o que significava o nome da Rapuque. Só que eu já tinha perdido 4, então eu não tinha... E ele falou, não, filha, a gente vai orar e nós vamos ter um neném. E ele disse que seria menina. Eu, só em ter um filho, já era, né, aquele desafio. E eu fiquei em silêncio, não quis mais tocar nesse assunto. Ele guardou o pacotinho de fralda num guarda-roupa e foi um casal fazer um trabalho de libertação na época na cidade, né, que nós convidamos. Esse casal ficou na nossa casa. E ele disse assim, a vida da sua esposa tá bem cinza de vocês, nessa área, foi específico. E ele disse assim, eu queria orar pela sua esposa, mas eu não sei, ela não vai... Aí meu esposo até falou, ela não toca nesse assunto, né? E eu guardei diante de Deus, eu não sei nem dizer, eu não estava pensando mais, né? Então, porque você sente como que você... como se você não tivesse... você sente assim, meu Deus, né? Até nisso, será que eu sou... até uma vez uma pastora disse assim, é porque você tem um útero podre, até uma palavra de maldição, né? Assim, e aquilo choca a gente, dói, né? E eu fiquei quieta, e eles me chamaram para orar, e ele estava com a esposa dele, eu também não olhei, não fiz graça nenhuma, pastor. E eu fiquei olhando ali, ele orou, ele disse, ó, ano que vem eu vou voltar e vou segurar o seu bebê no colo, porque você vai ter um neném. Aí parou. Eu me mudei de Cabo Frio, fui morar em Guaba Grande. Me senti estranha, mas até pensei assim, de tanto que eu passei por perdas, essas coisas, falei, alguma coisa, fui ao médico normal. Eu já estava com 3 meses de gestação. Eu em silêncio fiquei. E aí o médico que eu sou grata a Deus pelo Dr. Leomar, ele me ajudou muito, ele falou, seu corpo, ele espelha, ele pegou meu histórico e meu esposo contou para ele, ele disse, não, porque ela espelha, num determinado tempo, ela espelha o embrião, o corpo dela é um corpo egoísta, né? Eu descobri, eu trato miastenia, depois você pesquisa, né? Eu trabalho, é uma desordem celular. Então, ele falou para mim, eu vou costurar o útero e vou dar uma medicação e tal.
E eu ficava assim, eu não fiz festa, não falei nada. Não me pergunta, eu não falei nada. Aí passou 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, a barriga foi crescendo, eu fazia carinho, meu esposo falava com ela direto, tanto que ela respondia a ele, e eu ficava assim, porque a minha questão era, não quero expressar nada agora de alegria, porque eu fiquei com um pouco de medo de alguma coisa. E eu estava muito assim, depois do 7º mês, eu comecei a ficar, poxa, meu esposo falou, não, filho, tá tudo bem. E a doutora disse, ó, tá tudo bem. E ela foi até 40, para você ver, é um milagre de Deus, 42 semanas. 42 semanas ela foi. Ela chegou a 42 semanas, o médico disse, tem que tirar, porque ela não fez nenhum esforço, eu não senti nada. Eu não senti contração, eu não senti nada. O médico até brincou comigo, você parece um sapo que engoliu uma cobra, porque você não sente nada. E aí eu fui para o hospital, e aí Rapuque nasceu. Eu fiquei tão assim, eu não comprei coisas para ela. Os irmãos deram berço, compraram, todo mundo comprou. Compraram roupinha, compraram coisa, porque eu fiquei tão assim. E quando ela nasceu, pelo amor de Deus, o doutor Leomar teve que mostrar ela 2 vezes, que ele falou assim, você está vendo direito, você está enxergando? Que o médico pensa que você está com... você está bem, Cristian? Eu falei, eu tô. É porque eu fiquei contando os dedos dela, a Rapuque respirando, eu cheirei a boca, o hálito dela. Cara, é fantástico. O hálito do bebê, eu acho que nenhuma mãe faz isso, né? Só eu que não sou normal mesmo. Eu cheirei a boca da Rapuque antes de dar mamar. É um hálito puro, cara. É a coisa mais louca da vida. Eu fico emocionada que eu tenho minha filha, cara, porque quando ela veio, poxa, eu falo para ela todo dia, você vê os dedinhos, respira, assim, não tem nada que ela faça, até você perguntar, deu canseira? A cólica que ela chorou, que ela... Nada, porque foi tão fantástico. Eu sou mãe, então, assim, eu sou mãe, ó, eu sou mãe. É fantástico. Eu sou emocionada com isso. Rapuque é um presente, sabe? Cabeludinha, ela, entendeu? Ela veio toda... Aí isso aqui dela, o nariz, o médico falou, não terminou o ossinho dela, se aperta, né? Aí eu falei, pô, minha filha é tão perfeita que nem quebra nariz, que ela é toda perfeita. Então, assim, o que eu vivi, eu saí do hospital naquele dia com um bebê. E, realmente, minha vida não ficou mais cinza. Nessa parte, ela estava incompleta. Eu sei que eu não tive muitos filhos, mas eu sei que eu vou ser vó, eu vou ter netos. Então, eu tenho uma filha. E isso pelo que eu passei, parece na hora, contando agora, parece assim... Eu digo para uma pessoa que só quem passa sabe, parece que nunca vai terminar aquilo, parece que você se sente impotente, parece que você não vai, isso não vai acontecer, né? E, de repente, aquilo acontece, você sair do hospital com um neném, você não quer nem saber de fralda de cocô, você quer ver fralda de cocô, porque é maravilhoso. Tudo que você... sabe? Fica chorando, toda hora fica mãe, mãe, mãe. É maravilhoso, é fantástico. Nossa. Eu gosto de ser mãe. Graças a Deus. Eu amo ser mãe. Maravilhoso. Assim, é muito interessante, né? Poder passar, né, por esse... de forma tão rápida, mas passar assim pela sua história, ver como é que foi lá no começo, né? Um começo difícil, mas depois teve um encontro com Cristo, né? E aí o casamento, chega o casamento, vocês têm uma vida tão interessante, né? E aí vem a Rapuque, né? E que dá continuidade nisso. Um sonho que você ainda quer realizar? Eu quero publicar meu livro. O livro? Contando todas essas histórias aí, né? O meu livro, ele é
algumas pessoas assim que fizeram a correção, né? Meu esposo incentiva muito, ele tem que publicar esse livro. Ele se chama Mundo Infantil. Se você o desvenda, pode se tornar um adulto melhor. Ele não fala sobre mim, mas fala como eu melhorei a partir do dia que eu me tornei mãe da Rapuk. Então, é um livro que eu comecei a escrever todo ele. Quando a Rapuk nasceu, eu comecei a escrever cada dia, e como eu encontrei em mim a mãe, mulher, tudo isso na criação dela. Como eu melhorei como pessoa. Eu melhorei observando e cuidando da minha filha, dia após dia. Nossa, sensacional, sensacional. Já quero esse livro. Já quero. É um sonho. Nossa, que legal. Não, tem que realizar esse negócio aí. Amém. Então, ora. Bacana. Se defina em uma palavra. Resistência. Top. Resistência. Sensacional. Acho que a palavra ideal é essa aí. Uma frase que você gosta. A frase que eu gosto, que me acompanha, é: se o Deus que você adora não te confronta, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Rapaz, que pancada isso aí! Essa aí é Tim Keller. Essa aí é, como diz a sua raiz assembleana, isso é forte. Forte. Essa não sai da cabeça. Rapaz, um versículo que você mais gosta, aquele versículo assim que você leva de cabeceira. O que eu levo de cabeceira, está sempre na cabeça, dia e noite, é o Salmo 27, mas na sequência o 10, que ele fala assim: ainda que um pai e uma mãe te abandone, o Senhor te acolherá. Esse, eu posso ler tudo, mas esse marca. Não tem nem explicação. Não, a explicação tá porque esse texto resume exatamente ele para mim, ele supriu, e é um que eu não consigo deixar. Eu leio tudo, mas ele está sempre ali. Legal. Não, era exatamente esse tipo de versículo que eu queria. Eu também tenho um que é desse jeito assim, que eu pego e toda vez que eu bato com ele, aí é... Nossa, na verdade, eu tenho 2, mas esse é o que mais, assim, tá sempre, né? Mas o que acompanha para mim também é João, o 8, versículo 12. Mas esse é o que fica. Mas quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida, esse texto, para mim, ele foi como uma revelação. É como se Jesus dissesse para mim: se eu estiver nele, eu saberei sempre quem eu sou. Eu não vou me perder. Então, ele para mim, ele complementa, assim, esses dois. Para mim, em particular, eles... Sim. Nossa, sensacional, Cristiane. Sensacional, pastor. Acho que, assim, assim, tudo que eu queria perguntar, eu já perguntei. Então, assim, nossa, realmente eu fui muito edificado pela sua história. Foi muito bacana poder ouvir ela novamente, né? Então, novamente, porque, né, o pessoal aí que está assistindo, a gente fez a primeira gravação e simplesmente deu ruim, né? Mas, olha, foi muito interessante. A senhora quer contar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você está aí assim, fala assim: eu queria falar isso aqui. Não, tem que puxar. Não, eu estou bem, eu estou feliz de estar com vocês. Bom, queria agradecer você, o pastor, a Rapuk. Eu considero fortemente fazer uma entrevista com todo mundo, porque aí a gente pega também a história de cada um, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês aí por ter, né, se disponibilizado para poder gravar a segunda vez, já que a gente teve um problema da primeira, né? Eu queria aproveitar também e agradecer o Duzão aí, que deu jeito aí para a gente poder captar a voz e as imagens aí, que está dando uma força aí para a gente. Valeu, Duzão.
Valeu, pastora. Então, gente, obrigado. Até mais. Semana que vem tem mais um vídeo aí pra gente. Tchau. Amém, tchau.